parceiro, eu acho que eu vejo o passado se repetindo no futuro e o futuro repetindo o passado. Nessa paradinha aqui, não parece alguém, não parece o menino Jude Bellingham, é ele, o iluminado, abre os braços imediatamente, não parece ele? O irmão Jobe Bellingham agora é do Borussia Dortmund, o irmão do menino Bellingham agora também tá vestindo a camisa aurinegra do Borussia Dortmund, seguindo o caminho do irmão até 2030, Jobe Bellingham. É um trava-língua do caramba, tá? Jude Bellingham é o do Real Madrid, Jobe Bellingham é agora o do Borussia Dortmund. Eu tinha muito na minha cabeça que os dois são muito parecidos, e quando a gente olha assim, parece pra caramba o mesmo corte de cabelo. Mas quando a gente para pra ver os dois juntinhos, não é tão parecido assim, né, rapaziada? Eu tenho propriedade pra falar? Aqui, o menino Jude Bellingham tem uma presença um pouco mais diferente. O Jobe, ele tem um olhinho um pouquinho mais puxado, aí um pouco mais oriental, tudo mais. Eu acredito aqui, e quem faça um pouquinho mais de sucesso na noite é o nosso menino Jude Bellingham, um pouco mais conhecido, joga no Real Madrid. Dá uma segurada, Jobe, você tá começando a sua caminhada. A parada é essa daqui, ele chegou lá no Borussia Dortmund, o clube alemão é conhecido pelo desenvolvimento de jogadores mais jovens. Jobe tem apenas 19 anos e foi fundamental para o acesso do Sunderland. Pô, eu tava vendo muita gente elogiar as atuações dele lá. Sunderland, que tava lá na Championship, a segunda divisão da Inglaterra. Acredito que seja esse daí o nome. Aí o pessoal aqui tá falando olho nele. Cara, eu vou falar pra vocês, o que ele vai sofrer com esse bagulho de comparação, tá seguindo ali muito parecido os passos do irmão. Vamos ver se de fato ele vai aguentar a pressão de ser comparado com o irmão dele, se de fato ele também tem futebol pra se destacar no Borussia Dortmund, porque o Borussia é aquilo, rapaziada. É um grande clube alemão? É. Tem uma torcida fanática? É. Mas não deixa de ser um clube trampolim quanto status ali de time, tá ligado? Muitas vezes ali jogadores garimpam jogadores novos para Real Madrid, Barcelona, Bayern, Liverpool, Manchester United, ir lá e pegar de volta. É tipo uma fase de desenvolvimento, querendo ou não. Gosto do Borussia Dortmund, mas é isso que acontece muitas vezes. Olha lá, quando o Bellingham foi apresentado, o Jobe estava aqui no cantinho, aí agora ele também seguindo os mesmos passos. Vamos ver se de fato vai ser uma parada legal pra ele. O Jude, quando tava lá, formou uma dupla bem maneira com o Haaland, né? Eles estiveram lá no Borussia Dortmund na mesma etapa da carreira. Conseguiram atingir bons níveis, não tiveram tanta sorte ali no campeonato. Não sei se eles ganham lá uma Bundesliga, hein? Acho que não. Borussia Dortmund é difícil ganhar uma Bundesliga, e também não conseguiram também tanto sucesso na Champions. Tem aqueles confrontos lá contra o PSG, que o Neymar imita a comemoração do Haaland, mas não conseguiram ir longe, por mais que tivessem bons valores naquele Borussia Dortmund daquela época. Se a gente for ver aqui, ó, a comparação que eu tava falando, por mais que a gente não queira comparar, ele já tá ele saiu até mais caro pro Borussia do que o próprio Jude. Jude custou aqui, ó, 30 milhões de euros, já o Jobe 33 milhões de euros saindo do Sunderland. Subiu, foi campeão da Championship e vai ter um investimento absurdo aí pra tentar aprontar alguma coisa na Premier League. Mais engraçado é isso daqui. Ele tá treinando lá no Borussia Dortmund pra enfrentar o Fluminense no Super Mundial. A gente vai ver o irmão do Bellingham contra o Fluminense e foda-se. É isso aí, simplesmente isso, ó. Já estão treinando lá nos Estados Unidos. Borussia que tá no... Mano, eu não lembro qual que é o grupo do Fluminense. Fluminense, Borussia Dortmund, eu sei que tem o time lá do Protetor Solar, lá, Malemode Sandal, que é o time da África, alguma parada assim, que o uniforme deles parece o do Brasil. Ó o Jobe aí, ó, fazendo aquele exercício do plástico, pá, estica a perna, vai e volta, exercício de geriatra dos idosos. Aqui, ó, treinando no CT do Inter Miami, do menino Messi, esticando a perninha, tá fibrado aqui, ó, marcando a batata da perna, diferente, aqui aquecendo. Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa aí contra o Fluminense, ou se o Fluminense também consegue fazer alguma coisa contra o Borussia Dortmund do irmão do menino Bellingham. Ele tem esse desejo aqui, rapaziada. O maior sonho de Jobe Bellingham é terminar no Real Madrid com o seu irmão. Só isso que você quer, né, meu parceiro? Tá querendo mais nada. Vamos ver se de fato ele consegue realizar. Não é impossível, rapaziada. Se ele se destaca, consegue uma constância bem maneira ali no Real Madrid, quem vai falar que no Real Madrid não, no Borussia Dortmund, quem vai falar que o Real Madrid não pode ir atrás também do irmão do Bellingham? Seria bem curioso, porque, pô, eu não lembro assim de dois irmãos atuando no mais alto nível juntos.
mesmo clube. Assim de cabeça que me vem é o que? Thiago Alcântara lá na época de Barcelona junto com o Rafinha Alcântara. Mas o Rafinha Alcântara nunca atingiu o nível do Thiago Alcântara, tá? Nunca foi tão absurdo. O Thiago depois ainda vai pra Bayern, vai pra um monte de lugar bom. Liverpool também. O Rafinha sumiu, saiu da Arábia, Qatar, que ele tava, ninguém nem foi cogitado em time do Brasil. A gente for ver aqui, ó, essas daqui foram as palavras dele. Estou muito feliz de ser jogador do Borussia Dortmund e lutar por títulos nesse grande clube. Lutar por títulos você vai, agora ganhar, né, o Borussia dá umas rameladas absurdas às vezes. Quero fazer minha parte e celebrar sucessos com essa torcida incrível. De fato, a torcida do Borussia é diferenciada. Vou trabalhar para conseguir isso. Sou muito feliz por poder usar a camisa aurinegra. Da hora, sorte pra ele, né, rapaziada? Se a gente for ver aqui, ele é um jogador, ó, que só tem 19 anos, mano. É de 2005. Destro, usa camisa 7, 1,89. Caramba, é alto que nem um irmão. Tem uma boa média de nota, ó, atuando lá na Championship. O que eu achei curioso é que, pô, pra mim, ele usa a camisa 7, né, que eu tinha mostrado aqui. Pra mim, ele era um cara que atuava muito como um ponta. Tinha visto alguns vídeos dele como ponta, mas aqui, se a gente for ver, ó, a área de atuação dele é como meia. O time tá atacando aqui pra direita, ele atuando aqui na faixa mais central. Aqui caindo, às vezes, um pouco pra esquerda também, né, da esquerda pro meio. É um meio campo. Tem números tão absurdos como o Belligol, mas ele ainda tem só 19 anos, né? Com 19 anos o Belligol também não era tão insano. Mas ele tem boas notas, rapaziada, sempre mantendo uma boa claridade, 7, atualizou aqui sozinho. Tudo bem, mano, tá construindo aqui o legado dele. Se a gente for ver aqui, de fato, rapaziada, tem um vídeo bem interessante aqui do Analisando o Jogo, o link oficial vai estar aqui na descrição, e que na época ele colocou isso daqui, ó. É por isso que o Real Madrid está interessado no irmão do Bellingham. A gente sabe agora que ele não foi pro Real Madrid, mas esse vídeo aqui explica bem e dá um exemplo pra gente de como joga o irmão do Jude Bellingham. Eu quero que ele não siga o exemplo do irmão nessa parte aqui. Que isso, Bellingham? Namorada do Job de Bellingham, que isso, é bonita, mas do Job, Bellingham, pô, você já é famoso, tem um status diferenciado. Não vou julgar. Bora ver aqui o vídeo? Jude Bellingham deixou o Birmingham City ainda adolescente para se tornar um dos meio-campistas mais cobiçados do mundo. Poucos imaginavam que apenas alguns anos depois o seu irmão mais novo começaria a trilhar um caminho semelhante. Cara, parece muito, desculpa, tá, rapaziada? Olha aqui, cravou a imagem, fez aquela imagem memória fotográfica. Isso aqui, caraca, irmão, parece demais. Alguns anos depois, o seu irmão mais novo começaria a trilhar um caminho semelhante. E agora, com apenas 19 anos, Jobe Bellingham está chamando a atenção da elite europeia e despertando o interesse de ninguém menos que o Real Madrid. Mas afinal, quem é Jobe Bellingham? Como ele surgiu no futebol e o que o torna um talento tão especial? Vamos voltar ao início dessa história e entender como o irmão mais novo da família Bellingham começou a sua trajetória nos gramados. Bom, Jobe, assim como o irmão, ingressou nas categorias de base do Birmingham ainda muito jovem, e claro, a comparação com o irmão mais velho era inevitável. Porém, enquanto Jude sempre teve uma presença dominante no meio-campo, Jobe apresentava características diferentes. Era um jogador versátil, com boa visão de jogo e capacidade de condução de bola, podendo atuar tanto como meia avançado ou como um meia central. Os olheiros então logo perceberam que tinha um estilo próprio. Ele não era apenas o irmão mais novo de Jude, mas sim um jogador com um talento único. Ele passou por todas as categorias de base do clube, mostrando um grande desenvolvimento técnico e físico, e aos 15 anos já começava a treinar com o elenco principal. O primeiro momento de Jobe no time principal do Birmingham aconteceu durante a temporada 21-22. Ainda com 15 anos, ele foi relacionado para um jogo da Copa da Liga Inglesa contra o Colchester United, sendo colocado no banco de reservas. Se a gente for ver aqui, rapaziada, esses momentos aqui, eu que seja na categoria de base da Inglaterra, né, que tá jogando aqui, acho que contra a Bélgica. Mano, lembra muito, não lembra? Um pouco. Camisa 8, meio campo, segundo volante, marcando aqui o filho do De Bruyne. Bem, né, aqui ele tá jogando mais volante e tal, distribuindo o jogo. É inevitável algumas comparações, né? Ele foi relacionado para um jogo da Copa da Liga Inglesa contra o Colchester United, sendo colocado no banco de reservas. Caso tivesse entrado em campo, ele teria quebrado o recorde do próprio irmão, tornando-se o jogador mais jovem a atuar pelo clube.
Mesmo sem entrar naquela partida, o simples fato de estar entre os relacionados já mostrava o quanto Birmingham confiava em seu potencial. Naquela mesma temporada, ele começou a se destacar na equipe sub-18, marcando 4 gols em 9 partidas. É assim como o irmão usando a 10 agora da Inglaterra. Além disso, teve oportunidades no time sub-23, jogando 4 partidas da Premier League 2, uma competição voltada para jovens talentos. Até que finalmente no dia 8 de janeiro de 2022, ele fez a sua estreia oficial pela equipe principal do Birmingham. Foi um jogo da FA Cup contra o Plymouth Argyle, em que ele entrou no segundo tempo. 2022, um ano bem emblemático ali pros dois, né? 2022 é o ano que o Bellingham ganha a Champions League com o Real Madrid e é o ano que o Joby estreia também como profissional. Com apenas 16 anos e 107 dias, tornou-se o segundo jogador mais jovem a estrear pelo time. Nos meses seguintes, o técnico do Birmingham optou por introduzi-lo aos poucos no time principal. O jogador teve algumas oportunidades saindo do banco, mas ainda não era uma peça fundamental do elenco. Durante a temporada 22-23 foi utilizado em 26 partidas, mas sem marcar gols ou dar assistências. O talento estava lá, mas o tempo de jogo era limitado. Além disso, o Birmingham, por ser um time que brigava na parte de baixo da Championship, não conseguia oferecer as melhores condições para o seu desenvolvimento. Apesar disso, essa daí que é a grande diferença às vezes, rapaziada, quando você já é da base gigante, tá ligado? Você já sobe, você já tem um suporte técnico ali do seu lado, que pra você se destacar vai depender muito da sua qualidade individual, lógico, né? Afinal, o que você vai fazer é o que vai ser comentado, mas você tem um suporte ali do teu lado, um lateral que passa de qualidade, um meio campo, um centroavante que aproveite as oportunidades que você crie, isso daí também é um contexto muito positivo. Você já sair da base de um Real Madrid, de um Barcelona, de um Bayern, de um City, de um Liverpool, quando você sai da base de um Birmingham, diferente, tá? Até porque, se a gente for ver também, o nível de competitividade é diferente. Se você for diferente mesmo, você tá atuando num nível abaixo, então você também individualmente pode se destacar. Tem muito esses dois lados, né? O clube reconhecia a sua importância para o futuro. Em julho de 2022, anunciou que havia fechado um contrato profissional com o Joby, válido a partir do seu aniversário de 17 anos. Ou seja, isso significava que o clube tinha grandes expectativas sobre a sua evolução. Contudo, ao final daquela temporada, ficou claro que talvez o clube não fosse o melhor lugar para ele continuar crescendo. Mesmo com o contrato assinado, o jogador e seu staff sabiam que a melhor decisão para sua carreira poderia ser uma mudança de clube. Ele precisava de um ambiente onde pudesse jogar com mais regularidade e mostrar a sua evolução. Nesse contexto, o Sunderland surgiu como uma opção ideal. O time estava em um momento promissor, brigando na parte de cima da Championship e buscando o acesso à Premier League. Era um ambiente... Já é um outro cenário agora, né? Foi um time ali aonde que o time atua um pouco mais dominante, consegue proporcionar a ele uma parada já diferenciada. Mas ao mesmo tempo propício para jovens talentos se desenvolverem. E foi assim que no dia 14 de junho de 2023, Joby Bellingham foi oficialmente anunciado como reforço da equipe. Bom, no mês de junho de 2023, quando o Sunderland anunciou a contratação, muitos torcedores não tinham certeza do que esperar. Afinal, ele ainda não havia marcado gols ou dado assistências pelo Birmingham e não tinha uma grande sequência de jogos como titular. Não, vamos ser sinceros, o Sunderland apostou porque ele é irmão do Bellingham. Vamos ser sinceros, o homem não tinha gol, não tinha assistência, tinha feito porra nenhuma no profissional. É irmão do Bellingham, tem o mesmo sangue, vai que tem o mesmo talento, contrata o moleque. Uns viam a contratação como um investimento arriscado para um time que almejava o acesso à Premier League. Porém, havia um fator crucial que ajudou o Joby a se adaptar rapidamente ao novo clube, e eram as pessoas que estavam no comando. O diretor esportivo do Sunderland, o técnico Mike Dodds e o chefe de treinamento já haviam trabalhado no Birmingham City e conheciam bem os irmãos Bellingham. Eles sabiam exatamente como desenvolver Joby e como extrair o seu melhor. Assim, Joby Bellingham não precisou de muito tempo para se adaptar ao Sunderland. Logo em seus primeiros jogos, ficou evidente que ele tinha algo especial: a sua capacidade de condução de bola. Muitas vezes atuando na ponta esquerda e trazendo para o meio, chutando com a direita.
Isso daí que eu tava falando, muitas vezes ali o mapa de calor dele tá muito concentrado no meio campo, mas as coisas que eu tinha visto dele era ele atuando da ponta, fazendo uns chutes aí, uns golzinhos. Tanto que ele usa a camisa 7, que é de um ponta, não de um meio campo. Mas nas categorias de bases ali da Inglaterra, ele usando a camisa 8, camisa 10, muito versátil realmente o moleque, né? A sua leitura de jogo e a sua maturidade para um jogador de apenas 17 anos impressionaram os torcedores e a comissão técnica. Diferente do que aconteceu no Birmingham, onde era utilizado esporadicamente, no Sunderland ele rapidamente se tornou um jogador importante. O treinador viu nele um jogador versátil, capaz de atuar tanto como meio-campista ofensivo quanto como um segundo volante. A sua estatura e capacidade física permitiam que ele desempenhasse múltiplas funções dentro do esquema tático da equipe. E os números começaram a aparecer. Na temporada 23-24, Jobe disputou 47 jogos, marcou 7 gols e deu uma assistência. Para um jogador que ainda estava se desenvolvendo, era um desempenho extremamente promissor. E ele não era apenas um meia talentoso, tá? Era um jogador que contribuía para o coletivo, algo essencial para qualquer atleta que sonha em chegar ao mais alto nível do futebol europeu. Pô, rapaziada, e vamos ser sinceros, olhando os vídeos, ele tem quase a mesma passada do menino Belligol, cara. É a mesma passada, a mesma proteção aqui, os dois altão, encorpado. Cara, parece, mano, parece o estilo de jogo, a forma de conduzir, a passada larga. Mano, é muito semelhante, velho. Ficou claro que Jobe havia se consolidado como um dos melhores jovens da Championship. Mas o mais impressionante foi que ele não parou por aí. Se a primeira temporada de Jobe no Sunderland foi uma grata surpresa, a segunda confirmou que ele não era apenas um jovem promissor, ele já é uma realidade. A temporada 24-25 começou com ainda mais responsabilidade para o meio-campista. Agora com 19 anos, ele não era mais um jogador do futuro. O Sunderland precisava dele como peça-chave para alcançar o tão sonhado acesso à Premier League. Até o momento, são 31 jogos, 4 gols marcados e 3 assistências. Ele tem sido um dos destaques do Sunderland na Championship e a sua evolução física e técnica se tornou evidente. Ele passou a ser um jogador mais participativo, capaz de ditar o ritmo do jogo e influenciar diretamente os resultados. O seu posicionamento melhorou consideravelmente. Antes, ele alternava entre o meio-campo e o ataque, mas agora tem sido utilizado em uma função mais central, muitas vezes atuando como um meia organizador. A sua capacidade... Ou seja, tá jogando mais parecido com o irmão. Pelos relances aqui, desde que ele tá no Sunderland, a gente vê mais na faixa central do campo, proteção de bola, distribuição. Eu só acho que pelos números, o irmão, Jude Bellingham, tem uma presença de área melhor. Poder ali de cabeceio, uma finalização de longa distância, aquele faro pra fazer o gol maior que o Jobe. Mas o Jude é fora da curva, né, mano? A gente medir as coisas pela régua é complicado, mano. Mas o moleque parece ser bom de bola. Não sei se vai chegar num nível de atuar no Real Madrid como apareceu ali, que é o desejo dele. De carregar a bola e de encontrar espaço entre as linhas defensivas faz dele uma peça valiosa para o esquema tático do Sunderland. E além disso, a sua personalidade dentro do campo impressiona. Diferente de muitos jovens que demoram para se impor fisicamente, Jobe não se intimida. Ele enfrenta duelos físicos com zagueiros experientes, pressiona a saída de bola e tem mostrado uma confiança impressionante para alguém da sua idade. E tudo isso, claro, não passou despercebido pelos gigantes do futebol europeu. Com as suas atuações cada vez mais consistentes, Jobe começou a despertar interesse de clubes da Premier League e de outras ligas europeias. Com 78 partidas até o momento, 11 gols e 4 assistências, ele já tem uma experiência considerável para um jogador da sua idade. Ele se tornou uma peça-chave em um time competitivo e mostrou que pode lidar com a pressão de carregar um nome tão forte no futebol inglês. A questão agora não é se Jobe vai dar um passo maior na carreira. A questão é quando e para onde. Em janeiro desse ano, o portal espanhol Ficharris revelou que o Real Madrid havia incluído Bellingham em sua lista de potenciais reforços para o futuro. O clube merengue, que já havia apostado em Jude Bellingham como a sua grande estrela, via no irmão mais novo um talento em ascensão que poderia seguir um caminho parecido. Como eu já falei, Jobe é um meio-campista moderno, que combina força, técnica e muita inteligência. O porte atlético permite que ele seja dominante nos duelos físicos, a sua visão de jogo faz dele um ótimo organizador de jogadas e a sua versatilidade significa que ele pode atuar em várias funções no meio-campo.
e isso encaixa perfeitamente no perfil de jogadores que o Real Madrid busca. Basta olhar para os jovens que chegaram nos últimos anos: Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler e, claro, Jude Bellingham. Todos são jogadores que não apenas possuem grande talento, mas também se adaptam bem a diferentes funções dentro do time. E Jobe poderia seguir o mesmo caminho. A grande questão agora é: quando ele vai dar o próximo passo na carreira? Eu te digo, irmão, 2025 ele foi para a Alemanha, Borussia Dortmund. Só que eu fiquei pensando agora também, os dois ali, será que não ocupam a mesma faixa de campo, rapaz? Será que o Jobe Bellingham não competiria na mesma vaga do Jude Bellingham? Complicado, hein? Os dois irmãos lutando pela mesma vaga no meio campo seria de lascar. A tendência é que ele termine a temporada 24-25 no Sunderland. O seu crescimento ainda está em curso e o clube inglês, de certa forma, oferece uma boa estrutura para o seu desenvolvimento. Porém, com o interesse crescente de clubes da elite, é muito improvável que ele permaneça na Championship por muito tempo. Se o Real Madrid realmente decidir fazer uma investida, Jobe pode ter a oportunidade de se juntar ao seu irmão na Espanha e continuar a sua evolução em um dos melhores clubes do mundo. Só que essa não é a única possibilidade, tá? Alguns clubes da Premier League, especialmente Tottenham e Crystal Palace, também podem entrar na disputa. Uma ida para um clube da primeira divisão inglesa poderia ser um passo muito bom antes de um salto definitivo para um gigante europeu. Bom, mas independente do que acontecer, uma coisa é certa: Jobe Bellingham não é apenas o irmão de Jude. Ele está construindo a sua própria trajetória no futebol e o mundo está começando a perceber isso. Seja no Real Madrid, na Premier League ou em outro grande clube da Europa, o futuro de Jobe está apenas começando. E pelo que vimos até agora, essa é uma história que vale a pena acompanhar de perto. O que você acha? Deixa aí nos comentários. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima. Maneiro demais aqui o vídeo do meu parceiro analisando o jogo, rapaziada. Link oficial vai estar aqui na descrição. E tem uma parada também que eu tinha visto, não sei se todos os contratos são feitos dessa forma, mas muitas vezes o Borussia, ele vai fazendo um contrato de acordo com o que o jogador quer. Ou seja, vai passando as temporadas, a taxa de transferência, ela não aumenta e sim diminui. Sabe, tinha uma cláusula, eu lembro da época do Haaland. Teve uma parada lá que, passar do tempo, com metas batidas, num prazo de 5 anos tinha que vender por tal valor se aparecesse uma proposta, que foi o que aconteceu com o Haaland quando ele vai pro Manchester City. Ou seja, se aparece aí uma proposta de Real Madrid, Barcelona, Manchester City, United, Chelsea, Liverpool, alguma parada assim, Bayern de Munique, tem uma facilidade ali pra se ter uma negociação. Mas no começo, vamos ver como é que vai ser também a trajetória dele. Pra ele conseguir atrair o olhar desses outros clubes, ele tem que fazer o papel dele lá em campo, e aí a gente vai ver se de fato Jude Bellingham, cara, isso daqui, pra quem não tem um QI tão alto assim que nem o meu, é difícil combinar. Jobe Bellingham vai de fato conseguir se firmar no futebol alemão. Vamos ver se de fato ele vai também conseguir atrair os olhares desses grandes clubes da Europa. Deixa aqui nos comentários, rapaziada, já viram o irmão do Jude Bellingham atuar? É bom de bola? Vai se destacar lá no Borussia Dortmund? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que der, vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, que vai me ajudar demais. Valeu e até o próximo vídeo.